aproveitar que você está de pé e pedir que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1. Colossenses 3, 1. Esse texto é a nossa base de hoje. Nós estamos na série Mentes Transformadas e hoje nós vamos falar sobre a transformação pessoal, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, queridos? Quem entendeu esse texto aqui já dá um glória a Deus aí. Se assente, feche sua Bíblia, feche os teus olhos e ore comigo por um instante. Dedique esse tempo de oração agora. Fala com Jesus agora e fala: Senhor, eu coloco diante do teu altar o meu coração para ser ensinado, instruído e dirigido pela tua palavra. Eu quero, ó Deus, que nesta noite possa receber o banquete espiritual que nos foi posto. Que desde o louvor, ó Deus, nós temos sentido a tua presença em cada oração feita aqui nesse altar, e que não seja diferente, que haja um mover muito grande de direção, de ensinamento, de correção, de alinhamento das nossas vidas nesse momento de palavra. E assim, ó Deus, nós te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar a refletir com você aqui hoje a respeito de algo muito pontual, para que faça sentido todo o contexto que eu quero trazer, que o Espírito Santo revelou no meu coração durante essa semana, enquanto preparava essa mensagem. Infelizmente, vou colocar infelizmente, porque ainda é verdade na cabeça de algumas pessoas, essas pessoas carregam medo e às vezes não podem nem ouvir falar do nome diabo. Tem gente que fala assim: pastor, não fala, que me arrepia assim, pastor. Não fala assim, que não fala, vai que ele ouve alguma coisa, pastor, e ele fica bravo comigo, pastor. Tem gente que às vezes tem preconceito e nem fala o nome do diabo. Que coisa. Tem gente que carrega essa estigma de medo do diabo. Eu quero refletir com você hoje sobre esse ponto de vista. Queridos, o diabo, ele não é inimigo de Deus. Ele não é adversário de Deus. Ele é servo. Deus é quem tem toda a autoridade. Todo governo, toda autoridade, todo poder estão nas mãos do Senhor. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. A gente tem um texto muito claro da palavra de Deus, que diz que o Senhor estava reunido com os seus. O diabo veio de rodear a terra e passear por ela, se apresentou a Deus e Deus falou: tem visto meu servo Jó? O diabo responde assim: claro, tenho, ele é fiel porque o Senhor tem dado tudo a ele. Aí Deus diz assim: tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Ou seja, o diabo ele foi e agiu contra a vida de Jó até onde Deus permitiu. Então entenda, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não tem governo ou domínio contra aquilo que Deus já determinou, e a autoridade está nas mãos do Senhor, amém? É a primeira coisa que a gente precisa começar a trabalhar na nossa mente hoje, nesse processo de transformação que a gente tem que viver em Cristo. Agora a segunda coisa: se ele não é adversário de Deus, se ele não é inimigo de Deus, de quem que ele é adversário, de quem que ele é inimigo? Nossa. O diabo, o inimigo, o coisa ruim, como você queira chamá-lo, é seu adversário, é seu inimigo. É contra a sua vida e contra a minha vida, é contra a sua casa, contra a minha casa, é contra o meu casamento, contra o seu casamento, contra os nossos planos em Deus, é contra tudo isso que ele luta. E luta ardentemente para nos derrubar. E a gente entende que muitas vezes uma das piores batalhas que nós travamos contra o inimigo é na nossa mente.
Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu entendo que ela me proporciona alguns princípios para que eu tenha entendimento e coloque-os em prática na minha vida. Primeira coisa que eu quero lembrar a você, algo que a palavra de Deus diz a respeito do diabo: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Muita gente não consegue vencer as opressões, não consegue vencer os ataques espirituais, as lutas espirituais, porque não consegue resistir. Carrega dentro de si um sentimento de desistência muito grande. Conhece alguém? Reflita comigo, é sempre bom a gente pensar, mas reflita comigo aqui. Talvez você possa ser assim, que em nome de Jesus não, mas pessoas que começam coisas novas a todo tempo e não dão continuidade em nada. Isso é muito ruim para as questões emocionais. Isso é muito ruim para as questões psicológicas mesmo da pessoa em si. Por que Deus está dizendo através da sua palavra, resista? Porque o processo de luta, ele é diário. O processo para vencer os ataques do inimigo contra a nossa vida, ele é diário. Mas a promessa da palavra de Deus, que rege a nossa vida como um princípio, é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem entendeu isso, diga amém. Segunda coisa, a autoridade não está sobre ele, a autoridade está sobre as nossas vidas. Olha esse texto de 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Esse texto diz assim: filhinhos, vocês pertencem a quem a gente pertence? Puxa, e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está aquele que está em nós, age sobre nós, é maior do que aquele que está no mundo. Isso se você estiver do lado certo, porque essa é uma outra questão que a gente tem que trazer na nossa consciência. Eu estou vivendo os princípios que a palavra de Deus diz? Eu estou vivendo as coisas que a palavra de Deus diz? Preste atenção no que o próprio Jesus disse. Jesus, ele nos garante o seguinte: foi-me dado todo o poder do céu e da terra. A autoridade está em Jesus, está no nome dele. No nome de Jesus nós recebemos autoridade para expulsar demônios, para pisar a cabeça da serpente, e nada nos fará mal algum. Você consegue entender esses princípios comigo, sim ou não? Às vezes a gente sabe, às vezes a gente até decora os textos, mas a gente não consegue aplicar na nossa vida, porque a nossa mente não foi trabalhada, liberta na totalidade, para que a gente viva a essência dessa palavra. Nós precisamos trabalhar o nosso coração e a nossa mente, para que a gente se liberte do medo, da insegurança, do sentimento muitas vezes de incapacidade, que trava o agir de Deus sobre nós. Quando a gente vai para a palavra, a gente aprende que a gente deve viver em obediência, em temor, em fidelidade, que a gente deve cumprir o que Deus espera de nós, que a gente deve respeitar os princípios estabelecidos. É o que a palavra de Deus espera. Se nós fizermos desta maneira, viveremos bênçãos que eu gosto de chamar de bênçãos infindáveis. Coisas que vão acontecer numa velocidade, você diz assim: meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor está realizando, o Senhor está fazendo muito mais do que nós poderíamos esperar. Quando eu vou para esse texto base da nossa palavra, eu encontro nas palavras do apóstolo Paulo o ensinamento e a direção de como eu devo viver a minha vida a partir do momento que eu entendi quem Cristo é para mim. Se eu decidir viver uma vida em Cristo novamente, a minha mente, precisa ser formatada e liberta de muitas coisas. Primeira coisa, coloca o Colossenses 3:1 para mim de novo, por favor, para a gente entender na íntegra cada detalhe dessa palavra. Colossenses 3:1 diz o quê? Uma vez, eu vou lendo aqui: que ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Segura, deixa esse versículo um pouquinho. Através dessa palavra eu entendo um outro princípio. Para onde eu estou olhando? O meu olhar precisa, a partir do momento que eu estou vivendo a minha vida em Cristo, estar focado nas coisas do alto. Pastor, mas eu gasto 8, 10, 12 horas por dia às vezes no meu trabalho, nos meus compromissos, no meu curso, em tudo isso. Querido, ninguém está pedindo para você deixar a sua vida social de lado.
Ninguém está pedindo para você negar o seu trabalho. Ninguém está pedindo para você negar as suas responsabilidades. Mas você tem que entender o seguinte: o culto não acaba quando você vai embora. A presença de Deus não fica na igreja quando você vai embora. O culto continua de forma constante na nossa vida. E a presença de Deus está sobre nós por onde nós formos. Eu tenho que entender isso no meu coração. Por isso o texto, e Paulo é tão enfático que ele diz assim: olhe para as coisas do alto. Mantenha o seu olhar ali. O versículo 2, coloca para mim por favor o versículo 2, Colossenses 3:2. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Se hoje você fosse fazer uma avaliação de quais têm sido os sentimentos que têm dominado seu coração e a sua mente, e colocar numa balança, vamos pensar assim: que lado pesaria mais? Você está com seu coração conectado só no seu trabalho, só no resultado, só no dinheiro, só no carro que você quer comprar, só na viagem que você quer fazer, só no curso que você quer ir, quer entrar e tal? Ou você tem uma balança dizendo assim: não, eu tenho todas as minhas responsabilidades, mas eu acordo de manhã pensando em Cristo, como eu posso levar o Evangelho, como eu posso testemunhar, como eu posso ser reflexo da glória dEle, como eu posso testemunhar tudo aquilo que Cristo tem feito por mim. A gente não consegue às vezes entender essa ordem matemática de Deus que faz as coisas completamente diferentes do que a gente imaginava. Ele está dizendo assim: olha, honra o seu serviço, trabalha de forma honesta, mas busca primeiro as coisas do reino, as coisas do céu, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É uma ordem totalmente diferente. No versículo 3 ele diz assim, Paulo diz: vocês morreram para esta vida. Está dizendo, vocês têm que entender que a vida antes de Cristo precisa morrer. E às vezes a gente quer servir a Cristo com os resquícios da vida passada. Volto a dizer, você vai viver na sociedade, você vai viver a sua vida civil, você vai cumprir todos os seus compromissos, mas a sua vida não é mais a vida aspirando ou desejando as coisas desse mundo. A nossa vida passa a ser uma vida que deseja as coisas do alto, as coisas do céu. Porque senão eu estou enganando a mim mesmo. Por muitos anos, eu vou colocar essa palavra para você entender. Por muitos anos no censo do IBGE, foi colocado algumas categorias de religião. Quando se chegava no catolicismo, dizia assim: católico e católico não praticante, fugiu a palavra. Não praticante, obrigado. Não praticante. No último censo, antes da pandemia, entrou evangélico, não praticante. Os famosos desigrejados. Pessoas que às vezes foram feridas, foram machucadas, foram magoadas, saíram das igrejas e não voltaram. Ou pessoas que não aceitaram ser confrontadas talvez nos seus erros e nas suas falhas, nos seus pecados, e saíram das igrejas. A gente precisa abrir os nossos olhos desse tamanho, assim, para que o nosso coração não caia nisso. A gente tem que saber a quem a gente pertence. A gente tem que saber quem é o Senhor da nossa vida. E a gente tem que saber o que Ele espera de nós. Cristo espera a sua obediência, o seu temor, a sua fidelidade, a sua honestidade, a sua aliança. Mas Cristo espera que você honre a noiva, que você faça parte do corpo de Cristo, que você honre a igreja. Porque quando Ele vier do céu para buscar, Ele vem buscar a igreja, Ele vem buscar a sua noiva. E a gente não pode deixar o nosso coração entrar nesse ciclo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Então a minha prática, a minha vida deve ser uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. Quando eu vou para o texto e eu entendo que a minha mente precisa estar conectada nas coisas do alto, é para que o meu coração seja encorajado, para que a minha vida seja impulsionada. Então, uma mente transformada pensa nas coisas do alto. Diga bem forte comigo assim, ó: uma mente transformada pensa nas coisas do alto. Se você não está conseguindo pensar nas coisas do alto, talvez como deveria, é porque está faltando ainda um processinho de transformação aí. Você precisa encontrar o princípio que não está sendo honrado, o princípio que não está sendo vivido. Isso não é para te julgar, isso é para despertar o seu coração, para que você deseje as coisas do alto, para que você deseje as coisas do reino de Deus. Pastor, como que eu preparo, como eu treino, como eu ensino a minha mente a ficar focada nas coisas do alto? Eu quero dizer, e sempre gosto de colocar isso aqui,
Não é uma receita de bolo, mas existem algumas coisinhas que a gente pode aplicar na nossa vida, que podem nos ajudar e muito a manter a nossa mente focada nas coisas do alto. Primeira delas, aplicação diária de leitura da palavra de Deus. Escute algo que eu já ensinei nessa igreja há muito tempo e eu vou repetir aqui. Bíblia a gente não lê como qualquer livro comum que a gente lê. Eu acho assim, todo cristão precisa, você é crente, você é cristão, Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então pelo menos uma vez na sua vida, você tem que ler a Bíblia inteira. Aí lê ela contextual, leia como um livro, para você adquirir entendimento histórico dela. Leia, de ponta a ponta. Isso é um mínimo para todo cristão. Mas aquilo que Deus espera que a gente aplique na nossa vida como uma leitura diária, não é usar a Bíblia como um livro comum. É usar a Bíblia como palavra de Deus que gera vida e transformação. Então como que eu leio a Bíblia, pastor? Com pedaços, com textos, com histórias, para entender o contexto e medito naquilo. A palavra de Deus, você só não lê ela, você lê e você medita naquele texto, você medita naquela palavra. Seria fundamental para o desenvolvimento da nossa vida cristã, para a transformação da nossa mente, que todos aqui, diariamente, praticassem um devocional. 10 minutos, 15 minutos de leitura bíblica, de colocar ali no papel aquilo que você entendeu do texto que você leu, para que você medite naquela palavra. Nós estamos num projeto de 100 dias de jejum e oração, e todos os dias eu estou compartilhando uma palavra lá no YouTube. Todos os dias. Essa prática é uma prática de devocional, que você vai pegar um texto da palavra de Deus, você vai meditar nele, você vai digerir aquele texto e vai ver o que Deus está falando ao seu coração com aquele texto específico naquele dia. Pastor, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Querido, se você não se esforçar para ler, você não vai adquirir o hábito. Se você não se esforçar para entender, você não vai adquirir o hábito, porque às vezes você precisa quebrar barreiras também espirituais. Aquela pessoa fala, ai pastor, é só assim, ó, eu pego a Bíblia assim para começar a ler, começa a dar um sono. Na hora que eu vejo, eu já dormi, pastor, já apaguei. Mas gasta 1 hora, 2 horas de série, maratona no sábado à tarde, e vai e tal, fica 4, 5 horas assistindo série, e não consegue dedicar 20 minutos numa leitura da Bíblia, porque dá sono. Querido, entenda que é mais profundo que simplesmente o seu cansaço ou um sono. Às vezes são barreiras espirituais que a gente precisa romper. Mas eu quero te ensinar aqui, pastor, como que eu leio a Bíblia com maior facilidade, se eu tenho algum tipo de entendimento. Querido, começa pelos evangelhos. Vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê cuidadosamente, um capítulo por dia, uma história por dia. Chegou no final deles, vai para Provérbios. Lê um por dia. Coloca o que o teu coração entendeu. Leu, vai para Salmos. Lê lá, um por dia, meio por dia. Lê um trecho, lê um contexto daquele. Medita naquilo e aplica o que a palavra de Deus fala no seu coração. Amém, queridos? Quem entende isso aqui, diga amém. A gente precisa aplicar isso na nossa vida. Segunda coisa que a gente precisa, nos afastarmos e evitarmos amizades que corrompem a nossa fé. Escute um ponto que eu trato isso com muito temor. A igreja não foi chamada para viver numa bolha. Você não foi chamado para viver numa bolha. Você não foi chamado para viver isolado. Nós fomos chamados para ganhar esse mundo para Cristo. Amém, queridos? Mas uma coisa é eu conviver no trabalho, é eu ter um momento de evangelismo, é ter um momento de alcançar o coração, às vezes, de uma pessoa que está aflita, que está doente, que está precisando, e eu estou lá e eu levo uma palavra, eu oro por ela, eu intercedo por ela. Outra coisa é pegar alguém que não tem os princípios, não tem os valores, não tem o entendimento da palavra, vive uma vida toda desregrada, e eu levar para a intimidade da minha casa. Ai pastor, mas Jesus se assentava com os pecadores para comer. Perfeito, esse é o nosso papel. Se assente com eles, pregue, testemunhe, ganhe o coração deles. Mas no final do dia, com quem que Jesus estava? Com os 12. Quem estava na intimidade? Os 12. Os mais íntimos 3 e o mais íntimo ainda um só. Então a gente tem que filtrar. Eu não posso ter no meu ciclo de intimidade pessoas que batem de frente e corrompem a minha fé. Mais cedo ou mais tarde você cede. Ai pastor, mais cedo ou mais tarde você cede.
Isso não é maldição, isso é constatação de tantas e tantas coisas que eu vi ao longo da minha vida. Mais cedo ou mais tarde você quebra um princípio aqui, você quebra outro princípio lá. Nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, guardar a nossa casa, guardar a nossa família. Então, para que a nossa mente fique conectada em Deus e a gente pense nas coisas do alto, se afaste da intimidade de amizades que corrompem a tua fé. Evangelize, fale do amor de Jesus, vá fazer visita, ore por elas, mas cuidado com quem você leva para a sua intimidade. Terceiro, e acho que desse aqui muito importante também, se envolva com a vida da igreja. Tem gente que estabeleceu uma mentalidade que servir a Deus é vir ao culto e voltar para sua casa. Querido, isso faz parte. E o que eu vou falar agora aqui é um alerta e um despertamento para o seu coração. Eu sei que a vida de muita gente é corrida, eu sei que os seus compromissos semanais são corridos, queridos, mas não tenha a igreja só como um lugar para ir a um culto. A igreja precisa fazer parte da sua vida. Nós precisamos fazer parte da vida da igreja. Por quê? Porque eu preciso aprender a viver em comunhão. Eu preciso ter ciclos ou círculos de pessoas que fortaleçam a minha fé, que inspirem a minha fé. Sabe, que muitas vezes, se for preciso, vão confrontar a minha fé. E isso eu vou encontrar dentro da casa de Deus. Sabe, eu vou me envolver com a vida da igreja como? Quando eu sirvo a igreja. Quando eu sirvo de alguma maneira, com algum dom, com algum talento, com alguma habilidade que Deus me deu, e eu desenvolvo um projeto e sirvo a Deus ali. Irmãos, eu gosto de usar como exemplo, quando eu falo sobre isso, até mesmo a Igreja Batista da Lagoinha. Nós conhecemos a fundo ali, sabe? E lá em Belo Horizonte, lá, a igreja ela tem mais de 200 ministérios. 200 ministérios na igreja local. Você consegue compreender isso? Lá a gente vê até ministério para pets. Como assim, pastor? Para pets? Exatamente. Uma pessoa da igreja que realiza feiras de adoção de animais abandonados. E para cada pessoa que chega lá para pegar um petzinho, ela prega para essa pessoa, ela evangeliza essa pessoa, ela marca visita para depois, para ver o pet como tá, mas ela vai lá e leva Jesus para essa pessoa. Você consegue entender isso aqui, sim ou não? A gente tem ministério para mães, adolescentes, solteiras. A gente tem ministério para viúvos e viúvas. Pessoas que dedicam do seu tempo para realizar um tipo de trabalho. Por isso eu estou dizendo, pastor, mas o que eu vou fazer na igreja? Pega o seu dom. Pega a habilidade que Deus te deu. Pega o talento que Deus te deu e diz assim, ó, eu posso usar isso para alcançar vidas, para cumprir propósito, para abençoar a vida de outras pessoas. Você está entendendo, sim ou não? Porque quando eu me envolvo com as coisas de Deus, eu me envolvo com as coisas da igreja, eu me envolvo com a vida da igreja, eu estou me envolvendo com as coisas do alto. A minha mente vai ser preenchida. Eu não vou dar espaço para que as coisas desse mundo dominem a minha mente. E o quarto, haja sempre direcionado pela palavra. Antes de agir, pare e pense, Jesus faria assim? Antes de responder, pense assim, Jesus responderia assim? Antes de se impor sobre uma situação, pense, Jesus agiria desta maneira? Porque às vezes a gente age no nosso ímpeto, no nosso senso de justiça, no nosso senso de verdade. Mas aí eu vou para a palavra e o princípio me diz que eu deveria fazer de uma outra maneira. Nós tivemos agora em São João da Boa Vista o episódio que a gente teve um problema gigantesco com a imobiliária lá. Tivemos um prejuízo grande. Aí a pessoa falou para mim, pastor, processa. Eu falei, olha, eu estou com tantas, Senhor, acho que eu vou processar, Jesus. Vem assim, irmão, vem aqui assim, ó. Eu vou processar, Senhor, eu vou, porque não é justo. Eu vou. Aí liguei para o dono da imobiliária. Ô, seu Juarez, tudo bem? Falei, tudo bem. Acho que o senhor está sabendo do meu caso. Ô, pastor, eu estou sabendo, sim, aconteceu isso, que chato, né? Tal, sei o quê. Ele fala, irmãos, ele fala tão rápido, não deixa nem a gente falar. Ele falou, no final ele falou assim, aproveitando que o senhor é pastor, eu queria pedir para o senhor orar, que a minha esposa está com câncer. Falei, não vou processar mais, não, senhor. Processo mais não, senhor. Fiquei quieto agora, deixa o prejuízo. Não importa não, senhor. Você consegue entender isso, sim ou não? Às vezes vem aqui, mas quando a gente vai para a palavra, Deus vem, pá.
Não vou não, senhor. Amém. Vamos, senhor Juiz. Ah, pastor, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. A vontade era grande, mas não vamos fazer não. Aí descobri que até a moça que é gerente da imobiliária, o pai dela também estava internado, com problema no pulmão. Enfim. Falei, deixa quieto e vida que segue, bora lá. A gente tem os irmãos São João aqui, sabe bem. Deus sempre está na frente, amém, queridos? Então haja sempre da maneira com que você pensa assim, como Jesus agiria. Como o Senhor agiria nesse momento, como Ele faria. Mas tome atitude baseada na palavra de Deus. Cuide da sua mente, cuide dela, preencha a sua mente com as coisas do céu. Através da palavra, e eu creio no que eu vou te dizer, através da palavra, nós temos uma mente sã, curada e liberta, queridos. Se tem coisa ecoando aqui ainda, se tem sentimentos, se tem, eu vou citar daqui a pouco, raiva, medo, insegurança, rancor, ódio, mágoa, batendo todo dia aqui, dizendo para você, faça o mal. Irmãos, a mente precisa ser curada. Porque eu vou dizer para você, uma mente curada pelo poder da palavra de Deus, rejeita o mal. Diga forte comigo assim, uma mente curada, rejeita o mal. Dá só uma cutucadinha no irmão que está perto de você, fala, entendeu? Você tem que entender, quem entendeu dá um aleluia hoje. Uma mente curada, rejeita o mal. Queridos, quando eu vou para Colossenses 3, e eu até te incentivo a você fazer uma leitura de Colossenses 3 inteiro na sua casa com calma. A gente vai ler alguns versículos aqui agora, para você entender. Mas quando eu chego em Colossenses 3, para mim, quando eu chego nessa palavra de uma mente transformada, eu vejo Colossenses 3 como uma preciosidade. Porque traz direções e instruções de como nós devemos agir diante de situações para demonstrar que a nossa mente foi curada e liberta através do poder da palavra. Coloca para mim o Colossenses 3, capítulo 5. Olha o que esse texto diz, e Paulo é muito direto nas palavras que ele usa aqui. Colossenses 3, 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Pode deixar o versículo aqui, por favor. Paulo ele começa esse versículo direto, ele dizendo assim, ó, faça morrer as coisas da terra que ainda dominam o seu coração. Só vive dentro de nós e tem legalidade dentro de nós aquilo que a gente alimenta. Muitas vezes aquilo que não deveria viver, vive, porque de uma maneira ou de outra a gente ainda alimenta. E eu preciso dizer o que eu vou falar, queridos. Se ainda existem dentro de você sentimentos e pensamentos que você sabe que não deveriam existir, sentimentos e pensamentos que você sabe bem que não deveriam estar aí, é porque de uma maneira ou de outra você está os alimentando. Você está dando força para eles, você está dando vida para eles. Paulo está dizendo para nós assim, ó, mate os sentimentos, pensamentos e desejos pecaminosos dessa terra que existem dentro do seu coração. Paulo está dizendo assim, ó, com as coisas do mundo não há negociação. Você as mata ou elas matam você. Com as coisas dessa terra você não negocia. Querido, eu vou usar uma colocação que não é minha. Foi um outro pastor que usou isso, mas eu achei perfeito. Tem gente que está mudando o nome do pecado para problema. Ah, você tem um problema. Não, tem gente que tem pecado e precisa se libertar. Problema é problema, pecado é pecado. A gente não pode mudar o nome. Então as coisas dessa terra que dominam o nosso coração e às vezes fazem a gente pecar e nos distanciar de Deus e quebrar princípios, precisam ser tirados do nosso coração. Não chame de problema aquilo que é pecado. Mate o pecado. Elimine, não deixe nenhuma raiz dentro do seu coração. Não alimente o que é pecado, porque aquilo que você não alimenta, morre. Aquilo que você alimenta se torna cada vez mais forte. Presta atenção, eu creio que a palavra de Deus é aquilo que nos dará força e sabedoria para matarmos o que é pecado, para tirarmos da nossa mente, do nosso coração, aquilo que não exalta e não glorifica a Deus. Talvez existam ou venham a existir muitas definições do que a palavra de Deus pode gerar na vida de uma pessoa.
Mas eu quero compartilhar de forma simples, na minha visão, o que eu creio, de forma impactante, transformadora, a palavra de Deus gera sobre nós. Primeira delas, quando a gente tem um impacto com a palavra, e a palavra começa a entrar na nossa mente, começa a dominar a nossa mente, a gente começa a receber essas palavras do céu. Primeira coisa que a gente vai entender que a palavra de Deus gera em nós: senso de destino. Por quê? Porque a gente passa a ter uma direção. Quantas vezes a gente estava perdido, sem saber o que fazer, sem ter resposta, sem saber para onde ir, a gente vai para a palavra e Deus nos dá direção. Deus nos dá a resposta. A Bíblia diz, nós estávamos num reino de trevas, num reino de império de trevas, mas a Bíblia diz, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. O que Ele fez? Nos deu destino. Nos tirou do lugar de morte, no lugar de condenação, e nos colocou no lugar onde nós somos amados, cuidados e guardados. Então eu creio que quando eu entendo a palavra e permito que a palavra de Deus comece a moldar a minha mente, comece a transformar as minhas atitudes, a primeira coisa que ela começa a gerar para mim é senso de destino. Hoje eu sei quem eu sou. Antes eu não sabia quem eu era, mas hoje eu sei quem eu sou. Então eu estou dizendo para você, talvez você se pergunta quem eu sou. Quem eu sou diante de Deus? Você é filho e filha amada. Você é alguém que Deus escolheu e elegeu antes da fundação do mundo para guardar você e abençoar a sua vida, para fazer de você alguém que vai refletir a glória dele por onde você passar. Deixa eu dizer para você, você não é o curso que você faz, você não é a graduação que você tem, você não é o título na parede que você tem na sua casa, você é aquele que Deus chamou para você ser, filho e filha amada. A palavra nos dá destino, nos dá direção daquilo que nós somos. Quando eu entendo e começo a perceber quem eu sou nele, a palavra gera o segundo impacto em mim, transformação. Aí eu começo a dizer assim, não, eu não devo agir assim. Não, eu não devo fazer dessa maneira. Puxa, eu vivia assim. Hoje, no final do culto lá de São João, eu fui ungir uma casa, e um irmão deu carona para um outro irmão, está começando a ir na igreja agora, se não me engano, é a 3ª semana que ele está indo. E aí no carro, o irmão que estava dirigindo falou assim, pastor, o irmão aqui, ó, não suportava crente. Ele não gostava nem de falar da Bíblia perto dele. Eu disse, hoje está vindo na igreja. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, eu não sei te explicar. Ele falou assim, mas quando o irmão aí começou a me explicar as coisas da Bíblia, soou diferente para mim. E eu comecei a entender, e começou a fazer sentido para mim. Se hoje eu não vejo a hora que chega o domingo para estar aqui, ele falou, acabei de falar para ele, não dá vontade de ir embora da igreja mais, dá vontade de ficar aqui, porque hoje eu estou começando a entender a palavra. Você consegue compreender isso? Aí o irmão brincou, falou, tá vendo, pastor, que Deus faz? Falou assim, esse menino vai ser um pastor. Ele respondeu assim, se for da vontade de Deus, eu recebo. 3 semanas de igreja, irmãos. Ele falou assim, pastor, eu nunca tinha pisado numa igreja, nunca, né? Nada de religião, eu nunca tinha entrado em nada. Assim, hoje eu tenho sede das coisas que ele está falando para mim. Eu desejo essas coisas, pastor. Irmãos, isso é Deus transformando, amém, queridos? Então a palavra de Deus, quando ela começa a entrar na nossa mente, na nossa vida, ela começa a nos transformar. Quando essa transformação acontece, eu passo por um terceiro estágio do impacto da palavra. Qual? Libertação. A libertação vem através do entendimento de quem Jesus é. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que eu ouço, à medida que eu entendo, à medida que eu recebo, essa palavra vai entrando dentro de mim, e mais do que me transformar, ela vai libertando a minha vida dos grilhões. Grilhões emocionais, feridas vão sendo curadas, grilhões vão sendo quebrados, e eu começo a ser transformado, curado e liberto em Cristo. E o quarto e último, no meu entendimento da palavra, ela nos prepara para vivermos salvação. Porque a salvação não é pelas minhas obras, ou não são pelas minhas obras, é pelo sacrifício de Cristo na cruz, amém, queridos? É do entendimento de eu aceitar o sacrifício na cruz. Mas a minha vida de obediência aqui aponta se eu estarei com Ele lá na glória ou não.
A minha vida de obediência aqui determina se eu estarei com Ele ou não. Porque o acesso já foi me dado, mas é o meu comportamento. Então quando eu sou guiado pela palavra, quando a palavra está na minha mente, quando a palavra transforma a minha vida, quando eu mato dentro do meu coração aquilo que não agrada mais ao Senhor, quando eu tiro da minha mente aquilo que já não serve mais, eu luto contra isso todos os dias, eu estou caminhando para viver a salvação que Cristo conquistou na cruz sobre a minha vida. Paulo ainda vai dizer para nós aqui no texto que a gente leu: fique longe da imoralidade sexual. Pode colocar de novo o versículo a mim, Jô. Da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Paulo, nesses versículos, ele traz duas classificações de pecado: pecado realizado e pecado gerado na mente. O que é o pecado realizado? Aquilo que você executa. O pecado da mente é aquilo que você gera só aqui. Você sequer executa, mas ele se transforma em pecado, porque faz você quebrar princípios dentro do seu coração. Porque tem muita gente que acha que pecado é só executado. Não. Pecado muitas vezes é aquilo que destrói aqui, ó. Destrói os princípios que foram estabelecidos aqui. Ele está dizendo para nós: fuja da imoralidade sexual e da impureza. Moralidade sexual é traição, é pornografia, sexo fora do casamento. Tudo isso é imoralidade sexual. E Paulo está dizendo assim: mate isso em você. Não deixe isso tomar conta do seu coração. Impureza é tudo aquilo que me contamina com as coisas desse mundo. São as coisas que eu já tinha abandonado, mas eu volto a praticá-las. São as práticas de uma vida antiga, fora de Cristo, e eu volto a tê-las na minha vida. É tudo aquilo que me contamina, tudo aquilo que me torna realmente imerecedor daquilo que Cristo fez na cruz por mim. São pecados de ação e pecados da mente. A paixão sensual. O que é a paixão sensual? É o desejo. Esses dias, já faz um tempinho, eu ouvi uma definição assim: o primeiro olhar é inevitável, o segundo é opcional. Porque se você está vindo caminhando para a rua, e isso acontece com homem ou com mulher, viu? Você está vindo aqui caminhando para a rua, de repente passa uma varoa lá. Você está olhando, foi inevitável. A mulher está vindo, passa o varão valoroso lá. Olhou, teu olhar bateu, foi inevitável. Segue e vai embora. O segundo é opcional. Falei: deixa eu ver se é pecado mesmo, Senhor, peraí. Falei: Senhor, vou dar só uma terceira olhada para repreender o pecado. Está repreendido em nome de Jesus. O segundo e o terceiro olhar é opcional. O primeiro, talvez não dê para você evitar. Eu tenho que saber o que contamina o meu coração, o que contamina a minha mente, o que destrói os princípios do Senhor. Desejos maus, como pecado. O que é isso? Aquela pessoa que deseja o mal do outro, que aspira o mal do outro. Ai, Senhor, se dependesse de mim, eu empurrava ele de lá, Senhor. Senhor. Tem gente que ainda torna um negócio meio evangélico, né? Eu vou orar e Deus vai ser minha justiça e você vai pagar. Você acha que esse é o tipo de oração que Deus responde? Oração que deseja o mal para o outro? Vai ver, Deus vai ser a minha justiça. Eu imagino Deus falando: não é essa justiça não. Não é não, calma, dá uma segurada, que não é esse tipo de justiça que você está pensando não. Deus é o meu justo juiz. Sou, mas não para fazer justiça segundo a tua ótica. Porque tem gente que faz isso. Tem gente que age exatamente dessa maneira. E ele fala da ganância, daquilo que desejar o que não é seu. Sabe, querer coisas que já não são mais do propósito sobre a sua vida e fica naquilo. Acorda só pensando em ter. Paulo está dizendo: mate isso no seu coração. Não deixe isso dominar a sua mente. Os versículos agora 8 e 9 de Colossenses 3, por favor, Jô. Colossenses 3, 8 e 9. Vamos lá, vai, dá tempo, em nome de Jesus. Aí ele começa dizendo aqui, ó, algumas coisas que a gente precisa abandonar. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, se livre. O que é se livrar? É jogar para um lugar que você nunca mais vai buscar. É tirar da sua vida e deixar num lugar que nunca mais vai fazer parte de você. Da ira. Tem gente que fala assim, pastor, mas a Bíblia diz assim, ó, irai-vos e não pequei-vos. Gente, calma aí, não vamos usar a palavra, vamos viver a palavra. Vou citar isso aqui novamente, eu citei isso na quinta-feira.
Irmãos, tem gente que está se irando de manhã, de tarde e de noite. Eu fico irado, mas eu não peco, pastor. Eu fico assim, mas... Não, calma aí. Isso não é entendimento de palavra. Tire a ira do seu coração. Tire a ira da sua vida. Não permita que ela domine você. A raiva, aquele sentimento que você fica com vontade de pegar aquela pessoa, de falar umas verdades na cara dela, e você toda hora está bravo, está nervoso, está irritado. Se liberta disso em nome de Jesus. São coisas que vão dominar a sua mente, vão destruir você e vão impedir você de ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Maledicência, falar mal da vida dos outros. Tem gente, irmãos, parece que às vezes é meio que viciado em falar mal da vida dos outros, né? É um negócio que às vezes a pessoa, ela precisa de libertação mesmo. Então, em nome de Jesus, você encontra libertação. E palavras de maledicência não venham estar na sua boca, mentiras. Aqui ainda continua dizendo, né, linguagem obscena, o palavrão e tudo mais. Mentira, se liberte da mentira. Uma mente curada rejeita o mal, amém, queridos? Diga forte comigo, e uma mente curada cumpre princípios. Colossenses 3, do 12 ao 17, a gente vai ler agora. Uma mente curada não fica questionando a Deus para obedecer, decide obedecer. Colossenses 3, do 12 ao 17 diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns para com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une a todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Eu tomei a liberdade de chamar esses versículos como combo de comportamento. Porque Paulo dá um combo assim, sobre 7 situações que a gente deve adotar na nossa vida, para provar que a nossa mente está sendo transformada, que Deus está regendo o nosso coração. Primeiro deles, a gente tem que se revestir de compaixão. O que é revestir-se? Revestir-se é colocar de forma aparente. O revestimento, você coloca onde na parede? Meu Deus. Você vai comprar o azulejo, você vai chegar no Adriano que é pedreiro, comprei esse azulejo, R$290 o metro quadrado. Coloca ele e reboca por cima, é isso? O azulejo fica onde? Aparente. Diga comigo, aparente. Diga, revestimento é para aparecer. Revestimento é o que é aparente. O Senhor está dizendo para você, se revista, seja cheio de compaixão, ao ponto que as pessoas vejam isso em você. Consegue compreender isso aqui comigo, amém? Ele está dizendo, revista-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. O que as pessoas notam em você? As pessoas quando convivem com você, quando olham para você, notam compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Quando as pessoas convivem com você, elas sabem que você é uma pessoa totalmente compreensiva? Uma pessoa perdoadora? Quais dessas características de revestimento existem dentro de nós? Porque ele vai mais fundo ainda e diz assim, e revistam-se do amor. Porque o amor é aquilo que une todos em perfeita harmonia. Você carrega esse amor dentro de você? Esse amor que traz unidade, que traz comunhão, que traz proximidade. Como que está esse amor na sua vida? Ele está aparente ou ele está tão escondido que nem se procurar com a lupa a gente acha? As pessoas notam esse amor no seu coração ou não? Como ele é diante do Senhor? E Paulo traz alguns outros combos de comportamento para a nossa família. Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Colossenses 3, 18 ao 21 diz assim: esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos,
ame cada uma a sua esposa e nunca trate-as com aspereza. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Posso dizer para você que esse texto aqui ele é autoexplicativo, mas eu vou tentar bem rapidamente. O primeiro deles, sujeição de uma esposa não é colocá-la de forma a ser subjugada. Até porque o homem inteligente, sábio, que busca a palavra, sabe que aquela que edifica a casa é a sabedoria que foi dada à esposa. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Mulheres casadas, digam amém. A sabedoria da edificação do lar está sobre a sua vida. E é por isso que o marido não deve colocar a esposa em sujeição para humilhá-la. Mas sujeitar-se é aceitar estar no mesmo caminho. É aceitar estar no mesmo propósito. É estar ombro a ombro caminhando na mesma direção. É estar indo com a família para o mesmo lugar. Isso é estar em sujeição. É aceitar o propósito de vida. E aí o texto aqui no versículo 19 diz: maridos, ame cada uma a sua esposa e nunca as trate com aspereza. Tem homem que às vezes subjuga, homem que às vezes não trata com responsabilidade, não trata com amor. E isso é tão sério para você, homem casado, que a Bíblia diz assim, que se você não cuidar bem da sua esposa e não tratá-la bem, nem mesmo as suas orações vão ser atendidas. E tem marido que não entende isso. Trate com amor e respeito a sua esposa. Filhos, respeitem os vossos pais. Pai não é chato, pai não é pegador do pé. Pai é aquele que recebeu um sensor de Deus para dizer assim: não vá lá que vai dar ruim. Não mexe com isso que você vai ter problema. Filho não tem esse sensor, pai tem. O pai tem esse sensor e pode acreditar. Quando o pai e a mãe falar, ouve, obedeça, é o melhor para você. Coisas que dizem não para você hoje é para te deixar livre de problemas amanhã. Não é para te apunhar, não, é para controlar algumas coisas para que o inimigo não tenha autoridade sobre você, para dizer, olha, vai por esse caminho, é melhor. Mas Paulo também ele traz um cutucãozinho, diz assim: mas pais, não irritem os vossos filhos. Então ele está dizendo assim: pai, não abuse da autoridade que foi dada a você. Porque tem pai e mãe que por causa da autoridade que foi dada, subjuga o filho. E simplesmente chega e fala assim: você não vai fazer. Não vou fazer por quê? Porque eu não quero e pronto, acabou. Quem manda sou eu. Deixa eu dar uma direção para você. Eu tenho 2 filhos. E eu sei muito bem como eu levo as coisas na minha casa. Eu não obrigo os meus filhos, eu ensino eles. E quando eu digo para eles não, eu explico para eles o porquê não. Você não vai por causa disso, você não vai fazer por causa disso, porque a consequência vai ser essa. Eu se falei, peço perdão publicamente, mas não lembro de dizer assim, você não vai porque eu não quero e pronto, acabou. Muitas vezes joguei na mão dele, falou, a escolha é sua. Eu faria desse jeito. A Heloísa ainda é menor, o André eu já estou soltando isso mais na mão dele. A escolha é sua, você tem que saber. Eu faria dessa maneira, é assim que eu agiria, e você? É nossa responsabilidade, a Bíblia está dizendo, não irritem. Ou seja, não provoque algo no coração dos seus filhos que você não seja capaz de controlar depois. Pai e mãe têm que agir com sabedoria. Assim como o filho tem que obedecer, pai e mãe também têm que agir com sabedoria. Amém, querido? Sim ou não? E aí, o último, para a gente encerrar, o combo da vida profissional. Colossenses 3, do 22 ao 25. Na cabeça desse texto, quando a gente lê escravo, leia funcionário, empregado. E quando a gente lê senhor com S minúsculo, leia empregador ou patrão, tá? Então eu vou tentar colocar aqui para você compreender melhor. Aqui está dizendo escravo, então vamos pensar, funcionário, empregado. Em tudo obedeça aos seus empregadores, aos seus patrões terrenos. Quem entendeu isso aqui? Então eu vou ler agora direto. Empregado, em tudo obedeça ao seu patrão terreno. Procurem agradá-los, não apenas quando eles estiverem observando. Deus está falando? Amém? Sirvam com sinceridade. Por causa do seu temor a quem? A quem? Eu tenho que servir bem ao meu patrão, porque eu tenho temor a... Puxa. Versículo 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de... Ah não, esse todo mundo tem que falar. Porque essa é a parte mais legal. Em tudo que fizerem, trabalhem de...
Chega amanhã lá no trabalho assim, bom ânimo. Bom dia, patrão, tudo bem? O que aconteceu? O pastor falou que eu tenho que ter bom ânimo aqui. Glória a Deus. É para me limpar? Glória a Deus, vamos lá. Como se fosse para o e não para os homens. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa de que o Senhor a quem servem é Cristo. Deus está dizendo assim, ó, eu vou te recompensar na sua vida pessoal, porque você aplicou um princípio espiritual de trabalhar e honrar o seu Senhor, porque você está honrando e servindo a mim primeiro. Isso é fruto de transformação de uma mente transformada. E versículo 25. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, porque Deus não age com favoritismo. Nós recebemos de Deus instruções e direções valiosíssimas. Cabe a nós assimilá-las, entendê-las e saber a quem nós servimos. E dizer, inimigo, você não tem autoridade sobre a minha vida mais. Você não tem governo sobre a minha vida mais. Quem tem autoridade, poder e governo sobre a minha vida é a palavra de Deus. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar declarando no reino espiritual: o Senhor é tudo o que eu preciso. Eu desejo Ele mais do que o ouro. Eu desejo a presença de Deus mais do que os tesouros. Ele é o bem maior que eu posso ter. Mais do que qualquer herança ou conquista nessa terra, a minha maior porção é ter a minha vida em Cristo Jesus. Amém?